Olá, pessoal! Olá, gente. Boa tarde, ou bom dia, ou na hora que você esteja assistindo. Muito bem, estamos de volta aqui. Nós falamos que ia gravar o vídeo, né, falando sobre a nossa fusão e que essa conversa, né, aqui de hoje, nesse vídeo, é o que provou divinamente, eu ia falar cientificamente, Cientificamente. cientificamente no processo divino, Uhum. cientificamente divino, Uhum. que o que a gente é, né? É, Chamas gêmeas. Inclusive, a gente viu os comentários das pessoas, né? Eles não são chamas gêmeas, eles são almas gêmeas. a gente está acompanhando esse comentário e a gente vai. Nós percebemos que tinha algumas perguntas, alguma coisa assim. Uhum. Então a gente vai fazer outro vídeo para falar sobre responder isso. A gente está vendo se vai fazer um vídeo ou uma live. Aí vamos ver. É, para responder as perguntas, vocês, né? Então, esse vídeo é sobre isso. O que que aconteceu com a gente que provou dentro do nosso ser que nós somos chamas gêmeas, né? Então, começou no dia 11 de setembro. É. Começou mais ou menos. A gente tinha falado que esse dia a gente tinha começado uma conversa mais ou menos com outra pessoa mais, estávamos nós três, ah, lá pela manhã tinha sido. E, e a gente foi ficando, falando lá no Sul. A Sheila estava lá nos Estados Unidos e eu estava aqui no Brasil. E, e a gente começou a falar, e a gente começou a perceber como que eu vou falar um pouco do que eu me lembro de que aconteceu comigo Tá. e aí você vai compartilhando, você tem mais, lembra mais detalhes. O que aconteceu? Eu comecei a sentir assim, literalmente uma energia de atração por ela. E eu acontecia comigo que nessa período da manhã e quando estávamos falando com a outra pessoa que também estava na ligação, que depois saiu para nos deixar sozinhos, ah, eu sentia que a Sheila, ela estava tranquila, tipo, ela não estava fazendo nada demais, mas cada movimento que ela fazia, tipo, ela fazia assim com o cabelo, aí ela mexia o cabelo para outro lado, aí ela fazia assim, aí tinha um coisa aqui no ombro, que tinha mais assim, mais aberto, não sei. Ah, então com uma blusa É. lilás. Eu não me lembro essa cor, mas e o que me lembro é que a forma como ela ria, a forma como ela olhava, a forma na qual ela respirava, a forma na qual ela mexia o cabelo, eu estava consciente de que ela não estava percebendo que ela estava fazendo isso. Tipo, não era uma coisa que ela estava fazendo propositalmente. Ela estava sendo ela. Só que isso ativava em mim uma energia de atração muito grande, coisa que não tinha acontecido até ali nunca. Que era aquela coisa de eu nunca tinha olhado a Sheila como uma possibilidade de nada, além de amigos distantes e colegas, companheiros de trabalho, porque a gente Uhum. trabalhava com os mesmos ramos, assim como as mentorias, com o trabalho que a E o gente projeto? e o projeto. Uhum. Então, tipo, a gente tinha esse trabalho aí. E, e eu não olhava para ela, nem sentia absolutamente nada. É, além de, digamos, um apreço, isso assim como uma amizade. É, e aí, nesse momento, começou tudo isso como a mudar. Começou a sentir toda essa energia, assim como despertando, como aqui tem um negócio que tá meio estranho, tá forte. E a gente começou tipo, a se olhar e trazer presença para isso, a falar disso, mais ou menos por aí mesmo. Vou me lembrando. Uhum. Então, a gente tinha, nesse dia 11 de setembro, estava conversando com essa amiga nossa, que é uma terapeuta, e ele estava falando que tinha recebido, né, da espiritualidade, que ele era o sagrado masculino, eu era o sagrado feminino. Isso quer dizer o quê, né?
Começa por aí. E ele começou a receber muitas informações de que a gente ia ficar junto, que ia ter filho, que ia fazer isso, ia fazer aquilo. Começou a receber muitas informações. E ele chegou nessa reunião, era uma reunião que nós estávamos, trazendo essas informações. Uhum. Olha, eu recebi uma informação e ele começou a contar, e era exatamente a mesma informação que eu tinha recebido na constelação do Sagrado Feminino. Na hora da constelação, eu comecei a receber informações da espiritualidade exatamente igual, assim, até as palavras ele trouxe igual, até as palavras. E aí a gente começou a chorar, né? Porque, tipo assim, eu acho que foi eu comecei a chorar mais, não lembro se teve isso, assim. Eu É, comecei a chorar. Lembrei, eu comecei a chorar, 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 chorar e não estava entendendo nada, porque eu E, estava chorando. e a outra pessoa também chorava com Tava você. chorando, é. A outra pessoa também estava chorando, chorando, chorando. E aí, quando eu consegui recuperar o fôlego, aí eu contei para ele que eu tinha recebido essa informação e eu não podia falar para ele. E ele falando, ele indo, né, até a mim e falando o que ele recebeu, abriu assim algo em mim ali, uma energia muito intensa, mas foi muito assim, eu tava parecendo que eu ia explodir de energia e com você aconteceu essas coisas, né? Que eu mexi cabelo, essas, né, coisas que a mulher faz normalmente, que é básico e que começou a estimular, Sim, ativar tudo. ativar você. É. E aí essa amiga saiu do Zoom, a gente estava no Zoom, porque a gente não estava na mesma cidade, eu estava morando em Nova York. A gente saiu do Zoom, ela saiu do Zoom e a gente ficou no Zoom. A gente ficou, inclusive, foi a gravação que você viu? Não. Sim. Ah, então você está mais presente para os detalhes do que eu. É, mas eu não assisti tudo, não. Tá, Assisti um pedacinho. tá. E aí, Que a gente chegou até a gravar, né? isso aí. É que a gente gravou esse momento porque a gente gravava a tua reunião de trabalho. Todas. Então a gente acabou que ficou gravado isso. Não, Hum, Só que a gente não está prometendo que vai colocar não, isso, não, tá? não. Mas a gente tem isso pra gente. É. E aí ela saiu, né, do Zoom, e quando ela saiu, porque ela sentiu uma energia forte assim, né? Ela sentiu, eu senti, ele sentindo uma energia forte entre a gente, e ela saiu do Zoom. Quando ela saiu do Zoom, Hum, A a gente, gente ficou em silêncio, assim, exatamente. A gente ficou assim, tipo, um olhando para o outro. Eu fui para próximo assim da tela. E aí ele foi também e a gente ficou ali só se olhando. Muito tempo se um olhando. tempão. E só chorando, se olhando e chorando, se olhando e chorando, se olhando e chorando, se olhando e chorando. Até que a gente começou a falar, Uhum. a conversar, assim, o que que tava, cada um estava sentindo, né? Que nem você falou agora. O que eu me lembro era um clima de estar extasiado, assim. Era É. tipo, extasiado mesmo, assim, tipo, era um estado assim de êxtase, com pleno e permanente, assim. Uhum. E quando a gente começou a falar assim, foi muito forte, porque era tudo isso começou como se a potencializar, começava a Uhum. expandir, a crescer, ficava mais forte, e era tipo, que é isto? O que tá acontecendo? A gente não, Uhum. não, não entendia nada, porque assim, eu acho que eu já falei, mas até esse momento eu não sabia que existia algo que se chamava chama gêmea, não tinha consciência de nada disso. Né? Uhum. Então, para mim, foi como a única coisa que eu estava presente, eu estou sentindo algo que eu nunca senti. E, e era muito agradável. E aí a gente foi ficando, e digamos, essa energia foi como se estivesse se comprimindo e, por outro lado, se fundindo mesmo, assim, já não era mais a minha energia só aqui, no meu espaço, no meu corpo. Eu já estava conseguindo ir até o, digamos, o campo dela, por assim assim, e acessar ele mesmo. E a gente Uhum. começou a falar, você lembra? Uhum. Uhum. Então, aí, isso aí que você está falando, então você sentia isso? E eu sentia assim, tipo, eu tava.
o que eu sentia era que parecia que você ia sair da tela assim, e a gente ia fazer assim, ó. Eu sentia isso, assim, Essa era a vontade. essa vontade. E a gente ia falando o que estávamos sentindo. Qual era a conversa, né? A gente ia falando o que estávamos sentindo. Então ele falava, eu falava, ele falava, eu falava. Conforme a gente ia falando, a energia ia aumentando, e era uma energia muito forte. Como você está falando aí, era uma energia de êxtase. Eu nunca tinha sentido essa energia, né? A gente está dando nome aqui como uma energia de êxtase. Mas teve um outro momento que ainda foi muito mais intensa essa energia, né? Então, esse primeiro contato ali foi assim, e aí eu sentia mesmo, é como se ele tivesse, foi o que você falou agora, né? Como se você estivesse entrando, né? É, Fundindo em mim, né? Eu sentia isso. é porque, assim, nesse momento, eu estava na consciência de como a gente estava no sul mesmo, aqui, tipo, como esta, eu não estava mais no meu corpo só. Eu sentia a energia se expandindo e a vontade de estar, digamos, com ela, nela, assim, tipo, essa sensação que eu, a gente sentiu assim, tipo, depois a gente conversou muito, mas é um êxtasis com uma energia eh, que ela também é indivíduo, que ela também é energia, enfim, con, ela contém o sexual, mas transcende o sexual. Ela não era uma, não, Não era tesão, é, não era tesão. não, era uma coisa que é como, que a gente, é tipo, como se fosse um, um tesão cósmico, por decirlo assim, um tesão espiritual, porque não era tesão físico, não tinha nada aqui no Não, corpo físico. Gente, estávamos a mil, sei lá quantos tava quilômetros. no Zoom. Não, mais, estávamos em outro continente, ou seja, É, não tinha uma questão de pele, assim. pele, não tinha. Era tudo Energia, energia, era tudo energia. espiritual mesmo. É. Então, aí, é, o que aconteceu? Então, é como se a gente tivesse suspenso, assim, a sensação que eu tenho, né? É como se a gente tivesse, o corpo tá aqui, mas está suspenso, né? Então, o nosso espírito, na verdade, que é um só espírito, o que eu percebo é que começou a ir um se aproximar com o outro, uma energia com a outra, uma energia com a outra, nessa conversa que nós íamos tendo, uma energia com a outra, uma energia com a outra, uma energia com a outra. E nesse dia 11 de setembro é o dia, né, que caiu as Torres Gêmeas. Eu estava em Nova York, o tempo estava muito. A Torre Gêmea. O que que eu falei? A Torre Gêmea. Tor- Mas não tinha ficado presente as gêmeas. Isso. Nossa, amor, e as torres ficaram em chama. Caramba. Não estava ficando nesse presente pra mim, tá? Nem pra mim. São coisas que vêm, As gente. coisas veio assim pra gente. Então, é o dia, né, que, assim, lá em Nova York, nos Estados Unidos, tipo, Nova York para, né? Para, vai um monte de gente lá para onde, o local onde eram as Torres Gêmeas, tem todo é, uma homenagem às pessoas que desencarnaram naquele momento, os bombeiros, né? E fica um clima muito denso lá, muito denso, muito. A região lá das Torres Gêmeas já é um clima denso, assim, a energia é densa, né? E o tempo tava assim, escuro. Tava, sabe quando tá nublado, mas com nuvens escuras, assim, aquele cinza bem escuro? Tava daquele jeito. Tinha chovido muito de manhã e tava daquele jeito, as nuvens cinza escuro. E a gente conversando, e quanto mais a gente conversava, a gente sentia a nossa energia, assim. Aí esse é tipo, imagina assim uma vibração assim que sobe, 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 aí como se fosse girando e subindo, e subindo, e subindo, Hum. mas numa proporção.
que a frequência era uma coisa assim estrondosa, assim, tipo, dava a sensação de que encostava na coisa e conseguia mexer qualquer coisa. Uhum, Era muito forte, assim, muito, muito forte. E a respiração, tudo. uhum, E ou seja, enquanto era forte, assim, quando você vê o vídeo, a gente estava assim, tipo, estava assim, como, É, a gente tava assim mesmo, assim. não dava para mexer as mãos, não dava para Não, mexer nada, era tipo tudo uma vibração, assim, é, fortíssima. E a gente quietinho, assim, com é. cara de olhinho de De peixe morto. peixe morto. Oi, parecido. E o que tá me vindo aqui com o que você tá falando, o que aconteceu é que na hora que a gente se olhou, o primeiro momento ativou tudo a Kundalini. Ativou toda a Kundalini. E aí a gente foi. Então a gente estava, na verdade, aqui no corpo, mas o nosso encontro estava sendo no espiritual. E eu me lembro uma coisa, não sei se você lembra, O que eu quê? te falava assim, eu estou neste chakra. Nesse dia? Foi nesse dia Foi? que você falou isso? Sim. Aí a gente começou. Ah, foi Eu aí que te falei assim, começou. eu tô neste chakra. Hum, Agora eu tô neste aqui. hum. E aí Não foi o dia seguinte. não, mas aí foi o seguinte? Eu acho que esse aí foi o dia seguinte. É porque assim, gente, a Verdade. gente está começando. Não, foi o dia Foi. seguinte, gente, perdão. Eu tô. Não, tudo bem. É. A gente está começando a falar para vocês sobre como foi a nossa fusão, porque a nossa fusão não foi só nesse dia 11. Nesse dia 11 aconteceu isso que a gente está contando. No dia seguinte aconteceu outra coisa. No outro dia aconteceu outra coisa. No outro dia aconteceu outra coisa. No outro dia aconteceu outra coisa. E aí, vou falar para vocês que nós ficamos um mês, todos os dias no Zoom, se fundindo. A gente olhava, já se fundia. Fundia o nosso espírito. No segundo dia, aconteceu que a gente vai gravar outro vídeo falando disso, a fusão com Deus. Aí, No primeiro dia foi a nossa fusão, sim. Agora sim. né? Tá. O primeiro dia foi a nossa fusão. No segundo dia foi a fusão com Deus. Aí, nossa Já foi. senhora. E aí foi quando começou um dia atrás do outro, um dia, todos os dias a gente começou a se fundir com Deus, Deus, e a gente recebia um monte de coisa. Sim. Que a gente vai contar para vocês isso, tá bom? Então a gente está contando aí nesse primeiro dia o que aconteceu, no dia 11 de setembro. E aí a gente estava aí, então o céu estava cinza e o meu computador era de frente para a janela. E de repente eu olhei assim, eu falei, cara, o céu tá laranja. E eu não conseguia olhar, eu só conseguia olhar para a tela assim, porque olhando para ele. Mas de repente eu olhei assim, de repente eu olhei para a janela e eu vi o céu laranja, tava cinza escuro. E aí tava laranja. Aí eu comentei assim com você, você lembra? Uhum. Nossa, o céu tá Tá laranja. estranho isso. Tá estranho. Me lembro. Foi? Sim. Tá estranho. Peraí, deixa eu ver. E alguma coisa me chamou a atenção ali. Tá muito estranho, laranja que eu nunca tinha visto. Tava um cinza e abriu um laranja no meio do cinza. Foi tipo isso, tá? E a gente continuou nessa energia. A gente continuou. E aí eu vou falar o que eu lembro, Sim. porque eu tenho detalhes que eu lembro. Ótimo. Então, o que que eu lembro? É porque ele passa pelas situações aí, não é que você esquece, enfim, os detalhes, né? Tem. Os detalhes, eu lembro dos detalhes. Então, o que aconteceu? Teve um momento nessa fusão que a gente já estava no espiritual, eu tô pegando aqui a mão para explicar para vocês. Então, como se a gente tivesse fundido já assim, e eu via o nosso espírito fazer assim, uma dança. Ui, eu até me arrepiei. Nossa, lembrar disso é muito bom. Era uma dança, gente. Eu vi o nosso espírito junto assim, uma coisa só, que as duas energias, uma coisa só. E eu via nele um, um- uma energia assim de um homem assim grande, sabe? Uma energia. E a minha, uma energia. E era uma energia meio azul, meio. Eu via cores. Meio azul, violeta, uma coisa assim. E a minha energia, um vermelho, meio rosa. Hein? E aí, tchuf, fez assim. Tuf. E aí começou assim, né? Começaram a dançar. Eu vi essa energia dançando, 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 dançando. E aí eu falava pra você o que eu tava vendo. Uhum. Lembra? Sim. É isso que acontece, gente. Às vezes acontece muita coisa
E a Sheila tem mais assim, clarividência. Aí ela vai falando e eu vou me inteirando, digamos. Eu vou sentindo, mas não vou vendo. Aí ela vai É. vendo e vai trazendo. E aí eu ia falando para ele o que eu estava vendo e ele ia sentindo o que eu estava vendo. E conforme ele sentia o que eu estava vendo, porque eu já estava sentindo, a nossa energia expandia mais, expandia, 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 expandia. Nossa, era muita energia, né? Era muita, gente, era muito, assim, era um êxtase, era uma alegria. E aí eu saquei uma coisa nesse dia. A mulherada, é o seguinte, tá? A gente começar a falar alguns assuntos assim, né? A mulher, eu falo de alguns assuntos para a mulher, depois você vai, ele vai falar algumas coisas para os homens, assim, do homem, né? Do que ele sentiu, percebeu, viveu. Gente, é o seguinte, entendeu? Eu nunca tinha vivido um negócio desse. Podia, e a gente vai falar coisa assim, podia ser a transa mais. Nunca tinha vivido um negócio desse. A gente estava no Zoom, assim, online. Mas era um êxtase, era uma explosão, era um que era um tesão divino, é um êxtase divino, que a pele inteira fica vibrando, o corpo, tudo, tudo. E não é físico, é espiritual. E dá uma alegria, uma vontade de explodir, assim, as partículas, explodindo, uma alegria, uma alegria, uma alegria. Eu nunca tinha sentido aquela alegria, aquele amor, aquela energia, gente. Eu nunca tinha sentido. Nunca. Mas foi tão forte, tão forte, tão forte, tá me dando até calor, assim, de acessar aquele. Foi tão forte. Ali, assim, foi. Tá, nós ficamos 7 horas no Zoom, no primeiro dia. 7 horas. Vivendo isso. E aí eu via a energia subindo, a energia subindo. Aí eu via a dança, eu via a dança. Nesse dia foi a dança. Uhum. E eu falava para ele: Nossa, a gente está dançando, e é uma dança. E conforme. Ah, lembrei de mais uma coisa. Tá sentindo aí? Gente, eu lembro mais de uma coisa. Eu via, primeiro eu comecei a ver, porque aí eu vou acessando as lembranças. Isso foi em setembro, né? A gente está gravando o vídeo aqui em agosto. Então foi setembro de 2023. A gente está gravando esse vídeo em agosto de 2024, né? Tem quase um ano aí já. Nossa, já. Já. Meu Deus. E aí, o que aconteceu? Eu via o espírito dele, eu vi o meu espírito, e eles iam se aproximando assim. E conforme ia se aproximando, a energia eu ia sentindo no corpo. E ele falando o que ele estava sentindo, mas ele não via. Eu falava e ele confirmava no que você estava sentindo, não é isso, amor? E aí, tá, bueno, isso também tá, faz parte. Você ia falando e confirmava o que eu estava fazendo. Ah, é, confirmava o que você estava fazendo? Ah. Olha só, porque você estava ativando minha Kundalini. Ele estava ativando minha Kundalini, olha que interessante. É, porque assim, né, a gente aí ativa tudo, todo o saber, né, do espírito, né? E aí, o que aconteceu? Então, ia se aproximando, e aí era tipo assim, fogo pra tudo quanto é lado. Fogo pra tudo quanto é lado, gente. Era faísca. Sabe quando tem faísca de fogo? Faísca, eu via faíscas assim. E aí, conforme a gente ia se aproximando, o êxtase ia aumentando, ia aumentando, ia aumentando, ia aumentando. E aí, aumentando, e aumentando. Aí, quando fundiu, aí explodiu. Explodiu a energia. A energia que a gente estava sentindo explodiu. E foi aí que eu comecei a ver a dança, porque era uma coisa só, e era uma dança tão linda, tão linda, tão linda. A dança das chamas gêmeas. Então, essa é a primeira parte, tá, da nossa fusão. E uma coisa, e o arco-íris. Aí, o Hum. que aconteceu? Nós ficamos 7 horas. Essa foi a primeira parte que fundiu o nosso espírito. E 7 horas a gente ali, tipo, a gente precisa comer. A gente não queria desligar, queria ficar a noite toda. Aí tem muita história pra gente contar do que a gente viveu. Muita, muita mesmo. Teve um dia, não vou falar isso, porque
fala depois, em outro vídeo. É para trazer as coisas. A É. gente tem o intuito de trazer as coisas da forma dentro do que é possível, o mais organizado possível para que as pessoas possam se. A gente está presente com o fato de que a gente está lendo as mensagens e tem pessoas que têm vivenciado coisa parecida, outras não, outras que não acreditam, outras que, enfim. Aí a gente já vai procurar trazer as informações meio mais organizada possível para que fique como facetado no que nós vivenciamos. Uhum. Lembrando que o que nós vivenciamos Uhum. não é a nossa verdade. É. É o que é para nós. E melhor, eu vou até falar diferente. É a nossa experiência. E a gente até poderíamos tirar isso do espaço de verdade ou não verdade. Porque se a gente entra na verdade, a gente vai entrar num espaço de que cada casal, cada chama, cada fusão, cada união, ela tem as suas, digamos, as suas características, por dizer assim. Então, a gente não tem o intuito aqui de... Dita regra. Isso mesmo. Ou, é assim que acontece, acontece com todo mundo assim. Não, cada um tem uma experiência. A gente está contando a nossa experiência porque nós somos intuídos pela espiritualidade para abrir esse canal e trazer tudo o que está acontecendo com a gente. Inclusive, estavam perguntando algumas coisas aí sobre como que é no dia a dia. A gente também vai trazer isso, tá? Então, é um vídeo de cada vez, né? É. Então, o que aconteceu esse dia, quando a gente finalizou o Zoom, não dava vontade, assim, a gente finalizou o Zoom, mas continuou conversando pelo WhatsApp. E no dia seguinte, eu entrando, acho que foi no Instagram que tem um fotógrafo de Nova York que eu seguia, e eu vi um arco-íris, uma foto de um arco-íris. E aí eu fui ver, tava linda a foto. E aí eu descobri que no dia 11, aquele laranja que eu estava vendo era um arco-íris que surgiu no céu de Nova York, um arco-íris duplo. Não era um arco-íris, eram dois arco-íris. No meio daquela tempestade, aquele céu preto, no dia 11 de setembro, surge um arco-íris duplo, que um monte de gente filmou. A gente pode até colocar Colocar a foto. a foto, Uhum. né, aqui no final. Aham. Na edição. É. E aí surgiu esse arco-íris. Que a gente ficou sabendo só no dia seguinte, né? E aí no dia seguinte a gente. Sabe o que eu posso fazer? hum, Eu vou fazer assim. É este daqui. Bota o dedinho assim, eu consigo botar a fotinho aqui. É este que você está vendo aqui. Aí eu vou fazer a edição e vou colocar ele aqui embaixo. Para ah, você ver. é. E aí a gente ficou conversando sobre. Aí no dia seguinte a gente abriu o Zoom de novo, falamos sobre o arco-íris, e aí a gente começou a falar tudo que a gente tinha sentido no dia anterior, e aí começou de novo. E essa é a parte 2 do próximo vídeo. No próximo vídeo. Então, até o próximo vídeo. Então é isso, gente. Essa é a primeira parte da fusão que nós tivemos. E o próximo vídeo a gente vai falar a segunda parte. Muito bem. Beijos. Beijo. Tchau. Tchau.